Muito bom dia a todas e a todas! Bem-vindos e bem-vindas ao Desafio Liga Jovem, nosso último dia de imersão. Felicidade ter vocês aqui. Gente, já começando com bastante gente online, o povo tá animado, mandando coisa no chat. Comentem aí de onde vocês são, de onde vocês estão falando, qual é o nome da equipe de vocês. Quero saber tudo. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou o Alfred, tenho cabelo encaracolado preto, tenho uma pele branca, óculos preto, uma barba e estou usando a camisa branca do Desafio Liga Jovem com o logo em roxo e uma blusa preta porque hoje está frio. O meu fundo ele é uma parede branca com uma porta marrom. Aqui na tela também tem a Aline de Libras e já já tem a Mari também, que vai fazer Libras para a gente. Muito obrigado, meninas, por estar com a gente nesse sábado. Boa, bora começar, galera? Então, contem aí de onde vocês são, que eu quero ver. Ó, Espírito Santo, Muqui, Maranhão, São Paulo, o que mais? O povo da Bahia tá aí também. Maravilha, gente. Que legal ter vocês aqui. Boa, prontos para começar nossa revisão, então? Bora lá? Vamos juntos? Olá, Roraima, Daniele Cunha. E aí, Daniele, tudo bem? Maravilha. Paraíba, Bahia, Rondônia, equipe Ecomar, um beijo aí, equipe Ecomar, Jaçanã, RN, Espírito Santo, Porto Alegre. Demais, gente. Muito bom ter vocês aqui. Então, bora lá para a nossa última aula da imersão da LJ. Bora que bora. Gente, antes de tudo, queria me apresentar para vocês. Então, como vocês já me conhecem aí, né? Eu sou o Alfred, sou coordenador de comunicação e marketing no Instituto Ideias de Futuro, cuidando do Desafio Liga Jovens e de vários outros projetos. Eu sou graduado em Publicidade e Propaganda, né? Fiz comunicação social na USP, né? Na Universidade de São Paulo. Estudei também na Universidade de Málaga, na Espanha. E eu queria ressaltar aqui que eu fiz parte de um programa de educação empreendedora também. Então, quando eu estava lá fazendo um curso técnico lá em 2015, quando eu tinha 16 anos, eu participei de um projeto muito parecido com o Desafio Liga Jovem. E ter feito parte desse projeto abriu muitas e muitas portas para mim, e eu posso dizer que hoje eu estou aqui por conta de ter participado de um projeto como esse. Então, só para contar para vocês que eu também já tive aí do outro lado, eu já fui um aluno desse tipo de projeto igual vocês, tive que virar à noite fazendo projeto, apresentar, estava todo me tremendo apresentando o projeto para uma banca de jurados, e na época a minha equipe foi campeã, fiquei muito feliz, e isso foi muito, muito bom, tanto para minha vida pessoal, para acadêmica, para profissional. Então, para contar um pouco para vocês, né, é muito legal estar falando desse lado aqui, sendo uma pessoa que já viveu tudo isso que vocês estão vivendo na pele aí do outro lado. Então, eu sei que vocês estão passando, sei que dá muito nervosismo, sei que é difícil, mas conheço muito e hoje eu vou dedicar o dia inteiro para falar com vocês sobre dicas, trocar ideia, ajudar vocês mesmo a mandarem muito bem no projeto. Beleza? Então, depois, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre minha participação, também contem aí. Se der tempo, eu conto um pouco mais. Bom, então hoje é o nosso dia de revisão. Vamos revisar tudo que vocês precisam para mandar bem e tirar nota máxima e passar para a próxima fase no Desafio Liga Jovem. Como que eu dividi essa revisão? Então, a gente vai ter um passo a passo bem detalhado aqui hoje com vocês. A gente vai começar falando da inscrição, para a gente checar se vocês estão realmente com a equipe válida, se está tudo certo com a inscrição de vocês, para garantir que vocês estão participando do Desafio Liga Jovem da forma correta. Depois, a gente vai ver um pouquinho dos aprendizados que vocês tiveram e como acessar os materiais, vou ensinar tudo do zero para vocês. Depois, etapa de desenvolvimento, eu vou relembrar toda a jornada. Então, se você perdeu alguma aula, aqui você vai retomar tudo que você precisa. E se você assistiu às aulas já, você vai relembrar e ver se você fez do jeito certo, se você acompanhou e executou as tarefas mais importantes. E, por fim, eu vou explicar passo a passo, detalhadamente, com calma, sobre o envio. Então, como fazer, como funciona, todos os detalhes, tirar todas as dúvidas para vocês mandarem muito, muito bem. Então, bora lá.
Primeira coisa é a validação da equipe, gente. A gente está vendo que tem muita gente que está achando que está tudo certo, porém não está. Então, a gente precisa que vocês acessem lá a plataforma do Desafio Liga Jovem para checar se está tudo certo com a inscrição de vocês. Quando a gente fala plataforma do Desafio Liga Jovem, pessoal, a gente está falando do site do desafio. Então, você vai digitar lá desafioligajovem.com.br e lá vai estar escrito fazer login. Quando você faz login, esse é o lugar que a gente chama de plataforma do Desafio Liga Jovem. Beleza? O que vocês precisam completar para a inscrição de vocês estar 100% válido? Então, dados pessoais, tá vendo aqui, ó, meus dados? Então, vocês precisam completar os dados de vocês, mandar tudo que é necessário, tudo que a gente está pedindo. Então, meus dados é a primeira parte. Depois de completar os seus dados, dados da instituição de ensino, tem vários jeitos de você pesquisar a sua escola, então, pelo nome, pelo número do INEP, pelo endereço, enfim, tem vários jeitos. O que é INEP, Alfred? Eu não sei o que é isso. Bom, é muito fácil. Você vai jogar o nome da sua escola do jeito que você conhece no Google e colocar INEP, I-N-E-P. E lá vai aparecer o número do INEP da sua escola. Então, às vezes, por exemplo, eu estudei numa escola que chamava ETEC Parque da Juventude, que é uma escola aqui de São Paulo. Porém, ela está cadastrada no governo como Parque da Juventude ETEC. Então, era muito difícil de eu encontrar ela no sistema. Então, às vezes, se você não está achando sua escola, é só jogar no Google falando assim, o nome da escola, do jeito que você conhece, escrito INEP, I-N-E-P, e aí você acha o número lá e você vai conseguir cadastrar sem grandes problemas. Se sua escola não estiver lá, entre em contato com o nosso suporte que a gente ajuda vocês a cadastrar. Terceiro passo, equipe. Tá vendo aqui na tela também, ó, ali embaixo, ó, equipe. A equipe tem que ter 2 a 5 estudantes e um orientador. Isso vocês já sabem. Porém, o mais importante é que todos da equipe precisam estar válidos. Então, cobre os seus colegas, pergunta para os seus colegas, pede um print da tela. Aí vocês vão ver se está assim, ó, igual no verdinho aqui, ó. Válido, tudo checkzinho, válido, verdinho, bonitinho. Ou se tem alguma coisa em vermelhinho, que daí vai dizer que está inválido. Então, não só você, mas também os seus colegas, o seu professor, tem que estar todo mundo válido até segunda-feira à noite. Então, é o último final de semana para vocês corrigirem qualquer problema que vocês tiverem com a inscrição. Beleza? Alguma dúvida por aqui? Pessoal do suporte, eles vão, que tá aqui, ó, Paulinha, a Isa, que estão me ajudando aqui atrás das câmeras, mandei um beijo para elas depois. Elas vão ir selecionando, dando estrelinha aqui, nas perguntas mais importantes que surgirem no chat, para eu tirar. Então, se você viu que sua pergunta não foi respondida, é uma pergunta válida, é uma pergunta importante, eu vou tirar elas ao vivo aqui, tá? As outras perguntas, se forem coisas ali que dá para responder no chat, a gente vai responder ali mesmo. E se atentem, porque às vezes vocês já mandaram uma pergunta que alguém já perguntou e já foi respondido. Então, a gente não vai ficar repetindo muito, não. Então, vocês precisam ficar de olho aí no chat para ver se está tudo certo e acompanhar as nossas mensagens. Outro recado importante que eu tinha esquecido ali no começo. A gente tem lista de presença dessa aula também, tá, galera? Então, tá fixada aí no chat do YouTube, lista de presença dessa aula. E o mais legal é que hoje, no final do dia, né, lá para o meio-dia, quando a gente estiver acabando, a gente vai fazer o sorteio, não só dessa aula, mas também de todas as aulas anteriores. Então, vai ser um sorteio de voucher de R$100 para cada dia da trilha. Então, todo mundo que preencheu lá a lista de presença, eu vou sortear ao vivo aqui com vocês. Vai ter o sorteio do DLJ Day, para quem participou também. Então, todo mundo está muito afim, porque era um prêmio muito legal. Então, vai ter o sorteio do DLJ Day e vai ter o sorteio dessa aula. E eu queria combinar aqui com vocês, se a gente tiver muita gente participando aqui, eu consigo colocar mais um sorteio para essa última aula. Mas aí vocês têm que mandar o link para os amigos de vocês, beleza? E aí eu vou fazer o sorteio aqui ao vivo. Como essa é a última aula, vou dar essa regalia para vocês se a gente atingir. Ó, a gente está com 113 pessoas assistindo. Se a gente chegar a 250 pessoas, eu libero para vocês esse segundo voucher, beleza? Vamos mandar então, ó. Daí eu vou pedir aqui para as meninas mandarem para vocês aqui no chat o link dessa aula e vocês vão compartilhar no grupo aí da equipe de vocês, beleza?
Ó, o Matheus falou 250. Peraí, 250 é pouco, Matheus. A galera não tá estudando hoje, todo mundo consegue entrar. Beleza? Então, mandem aí pro povo. Maravilha. Show, gente. Bom, então todo mundo aqui aprendeu como ver se a equipe está válida, ver se você está válido. Se tiver qualquer problema, não estiver identificando, não estiver funcionando, manda no suporte que a gente ajuda vocês. Mas é muito simples, você vai entrar em cada uma dessas casinhas aqui, ó, meus dados, instituição e equipe, e vai ver o que falta para vocês estarem 100% válidos até segunda-feira à noite. Está chegando o dia. Segundo ponto importante, conteúdos. Galera, a gente tem muito conteúdo na plataforma. Aqui eu coloquei os prints de celular, pelo computador é ainda mais fácil, então é muito simples, é a mesma coisa computador e celular. Então, no menu lateral vai ter ali, ó, conteúdos. Você clicando vai ter videoaulas, gravações da imersão e materiais extras. O que são essas coisas e por que eu estou falando delas para vocês? Porque, gente, quando vocês forem fazer o projeto de vocês essa semana, vocês vão ver que vocês esqueceram alguma coisa, que vocês não estão sabendo fazer parte de sustentabilidade financeira, vocês não entenderam muito bem como faz o protótipo, vocês não entenderam muito bem como o que são ODS, enfim, vai surgir muita dúvida. Então, vocês podem entrar lá na plataforma do desafio, né, desafioligasjovem.com.br, clicar em fazer login, e aqui vocês clicam, ó, conteúdo. Aí nas videoaulas, o que são elas? São várias aulas feitas para ser curta, para vocês assistirem de forma rápida. Eu acho que a que tem aula de 2 minutos e a que tem mais tempo são 15 minutos. Então, assim, são aulas super curtas para você entender tudo sobre aquele assunto. E o mais legal é que não são só o vídeo. Além do vídeo, tem um material escrito. Então, tem um materialzinho, muitas vezes um PDF, às vezes tem uma planilha, tem alguma coisa para vocês poderem imprimir. Enfim, tem vários materiais complementares para ajudar vocês com vários assuntos. Então, por exemplo, a parte financeira. Lá na aula de sustentabilidade financeira, tem lá uma planilha. Então, você pode baixar e está super fácil, tudo automatizado para vocês. Então, é muito, muito simples. As videoaulas são para isso. Aí, gravações da imersão. Eu estou vendo que tem gente perguntando no chat se a aula vai ficar salva. Sim, essa aula já vai ficar salva, porém, tem todas as aulas anteriores salvas, dos 4 dias anteriores. Então, tem lá, desde o primeiro dia, todas as aulas gravadas. São aulas mais longas, claro, de 1 hora. Então, o conteúdo ele é bem detalhado, vocês conseguem passar, né? Então, eu já entendi essa parte, vou passar aqui para o final para rever tal conteúdo específico. Então, vocês podem escolher ali, claro, não precisa assistir a aula toda se vocês não quiserem, mas é muito simples de vocês conseguirem navegar e entender o que falta. Nas gravações também tem a apresentação. Então, por exemplo, depois que eu acabar essa aula aqui, a gente vai subir o vídeo lá e vai ter essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, vai estar salva e vocês vão conseguir mexer. Beleza? E, por fim, os materiais extras. Então, os materiais extras são vários PDFs, vídeos curtos, coisas feitas para literalmente ajudar vocês a construir o melhor projeto. E também tem muitos conteúdos muito legais para vocês se desenvolverem como pessoa. Então, tem conteúdos que vão ajudar vocês na sua carreira, na vida pessoal, acadêmica e tudo mais. Então, são essas as dicas aqui. Eu vou trocar de tela para mostrar para vocês na prática, porque eu sei que muita gente não está conseguindo acessar. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse e colocar esse. Então, aqui eu estou no site, né? O site desafioligasjovem.com.br. Vou clicar aqui, ó, em fazer login. Ou também eu posso clicar aqui, ó, em já me inscrevi. Vou lá. Aí aqui eu vou colocar o meu login, a minha senha. E já estou na plataforma. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, eu não completei os meus dados, então não tá verdinho, então não tá certo. Então precisa completar até segunda-feira. Então, ó, não façam igual eu aqui. A plataforma é muito intuitiva, gente. Então tem tudo aqui, ó, aula ao vivo, ó, falando aqui, ó, minha fotinho, o link, enfim, tem muita coisa boa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, conteúdos, tá vendo? Ó? Conteúdos e tem aqui também, ó, conteúdo didático. Então vamos lá, videoaulas.
Como eu mostrei, tem várias videoaulas e o mais legal, na minha opinião, é que as videoaulas têm esses materiais extras. Então, ó, tem aqui, ó, guia de finanças. Vou abrir um guia para vocês verem. Ó, então tem todo o conteúdo para ajudar vocês de forma prática. Então, estou com dúvida na parte de finanças. Abre aqui esse conteúdo que ele vai ajudar com certeza vocês de forma bem rápida para vocês conseguirem evoluir com o projeto. Vamos lá para imersão DLJ agora. Olha lá, imersão. Então, tem todas as aulas desde o dia 1. Tem também, ó, planilha financeira, apresentação. Tem as aulas de quinta-feira também. E, por fim, os materiais exclusivos. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu mais gosto, que é esse aqui, ó, DLJ Primeiros Passos. Ele é um material muito legal para vocês de autoconhecimento, para vocês entenderem como funciona, por que vocês estão fazendo parte do Desafio Liga Jovem. Então, é bem legal. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, no Liga Jovem você vai descobrir que tem o poder de criar, agir e inspirar mudanças dentro e fora de você. Então, é muito bacana esses conteúdos, galera. Espero que vocês usem aí com sabedoria. Boa, deixa eu voltar para a minha apresentação, então. Boa. Então, tudo certo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre isso. Por enquanto não, então beleza. Maravilha. Então vamos lá para a parte que mais interessa a vocês, que é de desenvolvimento do projeto. A gente separou em cinco partes aqui para ficar bem fácil para vocês. Então, começando pelo problema, depois público-alvo, solução, protótipo e apresentação. Começando pelo problema, então. Aí agora eu quero que vocês peguem aí o caderninho de vocês, peguem o projeto de vocês para a gente revisar juntos, se vocês já fizeram, caso não fizeram, para que vocês possam fazer. Então, vou dar um minuto para vocês pegarem o caderno para vocês poderem anotar. Beleza? Vi aqui, ó, que tem várias pessoas perguntando sobre o vídeo no chat. O vídeo eu vou explicar já. Então, acompanhem comigo aqui. Boa. Problema. A primeira coisa vai ser escolher um problema. O que esse problema tem que ter? Ele tem que ser relevante para vocês. Tem que ser relevante para a equipe. Então, não adianta eu pegar um problema, uma questão social que ou eu não vivo, ou que eu não entendo muito bem, ou que eu não tenho interesse. Tem que ser algo que vocês genuinamente gostem, sabe? Então, a gente sempre fala nesse mundo, né, de educação empreendedora que você não tem que se apaixonar pelo projeto que você está fazendo, você tem que se apaixonar pelo problema, de fato, para você querer resolver ele da melhor maneira. Então, essa é a dica inicial. Escolher um problema que seja relevante para você. E aí, esse problema não pode ser relevante só para a equipe, ele tem que ser relevante para um conjunto de pessoas. Então, a gente sempre fala que seja relevante para a escola, para a comunidade, mas isso não quer dizer que ele está limitado à escola e à comunidade. Ele quer dizer que é um conjunto de pessoas. Então, às vezes, eu quero resolver um problema de pessoas com deficiência motora, com deficiência visual. Então, é um conjunto de pessoas que tem aquelas características. Ou eu quero resolver o problema do lixo no meu bairro, ou eu quero resolver o problema de transporte na minha cidade. Então, é um problema relevante para um conjunto de pessoas, para aqueles moradores que utilizam o ônibus, para os moradores daquele bairro, para a segurança do bairro, enfim. Tem que ser um problema que conecte com vocês da equipe, que vocês tenham interesse em estudar, em trabalhar esse problema, e também seja um problema que seja relevante para um conjunto de pessoas. E aí, a segunda etapa, a segunda coisa que vocês têm que fazer é entender a fundo o problema. Então, como que vocês vão entender esse problema de fato? Levantando dados. Como que eu levanto dados? Eu vou jogar no Google. A primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu vou jogar no Google o nome da minha cidade com a referência daquele problema. Então, se eu estou trabalhando no lixo, então, como é o problema do lixo em Cubatão, São Paulo? Como é o problema do lixo em Imperatriz, Maranhão? Então, vou jogar e vou levantar dados. Se eu estou trabalhando pessoas com deficiência visual no Rio Grande do Norte, então eu vou jogar isso no Google e ver o que tem
de estudos, pesquisas, dados sobre aquele assunto. Uma forma muito legal de vocês pesquisarem é usar o Google Escolar. Então, vocês jogam lá Google Escolar ou Google Acadêmico, e lá tem vários artigos que vocês podem ler e pesquisar de acordo com milhares de temas. Quando a gente estiver entendendo o problema também, a gente tem que entender quais são as causas desse problema. Então, é refletir mesmo. Então, o que está causando esse problema do lixo? Então, às vezes é uma empresa que está descartando lixo de forma ilegal, ou às vezes são os moradores daquele bairro que não têm consciência sobre a coleta de lixo organizada, ou é a própria cidade que não fornece uma coleta de lixo, ou, enfim, como que aquele problema se resolve. Se eu estou falando de pessoas com deficiência motora, então, qual é o problema? É o problema da acessibilidade, eles não estão conseguindo ir ao hospital porque o hospital não é acessível, ou é muito difícil para eles pegar um ônibus público porque o ônibus não tem acessibilidade, então, a cada 5 ônibus da cidade, só 2 são acessíveis, então eu vou fazer uma forma ali para eles conseguirem saber quando vai chegar esse ônibus acessível, por aí vai. Então, tem que entender a fundo quais são as causas desse problema, beleza? Terceira coisa, quem são as pessoas que sofrem desse problema? E aí, vocês vão pensar no geral, gente, no geral mesmo. Então, tá, o problema é o lixo, então quem sofre com isso? Então, é os catadores que têm um problema de organização, são as pessoas que, por conta do mau cheiro, ele atrai animais e isso causa doenças. Enfim, você tem que pensar o que desencadeia, o que esse problema faz, o que causa esse problema de forma maior e pensando em todo o contexto para vocês entenderem ele a fundo. E, por fim, como as pessoas resolvem esse problema hoje em dia. Porque você vai falar assim, o problema do transporte é muito ruim na minha cidade, não tem ônibus. Tá bom, não tem ônibus, mas quer dizer que as pessoas só ficam em casa e não saem dela porque não tem ônibus? Não, às vezes as pessoas saem de bicicleta, às vezes as pessoas saem a pé, as pessoas usam Uber, as pessoas usam táxi, por mais que talvez eles paguem muito caro para um táxi para ir para o hospital, mas eles estão resolvendo de alguma forma, eles pegam carona, enfim, tenta descobrir como as pessoas resolvem esse problema hoje em dia, porque isso vai ser muito importante para você entender, beleza. Então, é assim que esse problema acontece, e a partir de todos esses pontos que eu citei, vocês vão conseguir pensar de forma muito mais elaborada qual que é a solução que vocês querem trazer. Beleza? Então, anotem esses pontos aqui, tirem um print, e aí vocês vão responder cada uma dessas coisinhas aqui, vendo se vocês já fizeram. Beleza? Boa! Deixa eu ver se tem alguma dúvida relacionada a isso. Acredito que não. Tem muitas dúvidas de outras coisas aqui que as meninas já estão respondendo no chat. Boa. Então, vamos para o público-alvo. Então, eu entendi muito bem qual que é o meu problema. Qual que é o problema que eu quero trabalhar. Já entendi quais são as pessoas que passam por esse problema. Então, aqui, em público-alvo, esse é o primeiro ponto. Conhecer o público. Então, vamos entender quem são todas as pessoas envolvidas nessa problemática. Então, quem é o causador desse problema, se há um, né? Quem são as diversas pessoas que passam por esse problema? Quem são as diversas pessoas que resolvem ou tentam resolver esse problema de alguma maneira? Enfim, pensem em todo o público. E aí, você vai definir um público específico para o projeto de vocês. Então, dentre tantas e tantas pessoas, você vai escolher um público-alvo específico do projeto. Então, por exemplo, eu estava falando de... Bom, vamos mudar o exemplo. Pessoas que têm dificuldade na escola, que não estão conseguindo aprender da forma tradicional. Esse é um problema que acontece no mundo inteiro, né? Com muitas e muitas pessoas. Porém, o projeto de vocês não vai conseguir chegar no mundo inteiro. Para uma barreira de língua, para uma barreira de distância, para uma barreira de chegar de fato nessas pessoas. Então, vocês vão definir o público, por exemplo, da escola de vocês, do bairro de vocês, da cidade de vocês. Então, eu vou trabalhar com as pessoas de Pernambuco que passam por esse problema. Eu vou trabalhar com as pessoas das escolas públicas de ensino fundamental
que passam por esse problema no bairro tal. Então, a gente vai afunilando, porque quando a gente trabalha de forma específica, um grupo muito específico de pessoas, a nossa solução vai ser muito mais qualificada, entendeu? Então, não adianta nessa etapa do projeto a gente querer abraçar o mundo. Então, às vezes a gente vai começar com as escolas de ensino fundamental da minha cidade em Pernambuco. Beleza. Uma vez que deu certo isso, é muito capaz de que essa solução se espalhe e vá para outras cidades, para outros estados, para o Brasil inteiro e depois para o mundo. Então é assim que começa e é assim que eu sugiro para vocês. Definam um público específico. Quanto mais específico, melhor nessa etapa. E terceiro ponto, conversar com o público. Então, realizar pesquisas, entender quem é esse público. Então, por exemplo, estou falando das escolas, os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Quais são os dados que a gente tem sobre isso? Quantas escolas de ensino fundamental a gente tem na minha cidade? Qual é a nota delas nos provões gerais? Qual é a nota delas nas Olimpíadas de Matemática? Quantos professores tem nessa rede? E aí, depois de entender todos esses números, esses dados, eu vou fazer as perguntas que eu quero entender melhor e vou ir até essa escola perguntar. Então, eu vou falar, oi, diretora, posso fazer algumas perguntas para você? Estou fazendo um projeto do Desafio Liga Jovem, queria entender melhor. Então, eu vou perguntar, você sente que os alunos têm dificuldade? Como que funciona? Como que vocês resolvem esse problema hoje em dia? Talvez conversar com o aluno também, como que é o seu dia a dia? O que você sente? Qual é a sua dor? Entender a fundo esse público. E fazer essas entrevistas com as pessoas, de fato, não só pelo computador, por exemplo, ou uma pesquisa onde eles respondem por escrito, ajuda bastante, porque às vezes você vai entender muito mais o problema por conta do olhar da pessoa, por conta do jeito que ela fala sobre o assunto, se ela está empolgada, se ela está triste. Às vezes, no contato pessoal, você vai entender, a pessoa vai se sentir à vontade para te contar um caso. Então, ela vai falar, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de entender matemática até que eu encontrei uma professora que me explicou de uma forma diferente. E aí você vai entender que para o seu projeto talvez seja esse o formato que você quer levar para mais pessoas. Enfim, mil maneiras aqui, mas é isso. Então, sobre público-alvo. Entender a fundo tudo daquele público-alvo, definir um público bem específico dentre todos esses que você pesquisou, e quando você definir, você ir lá conversar, estudar e falar com esse público. Então, é literalmente ir afunilando para você chegar nas respostas mais concretas sobre o assunto. Boa? Até aqui tudo bem? Próximo. Solução. Como que a gente vai fazer a solução do projeto? Primeiro passo, brainstorm, que é aquela famosa chuva de ideias em inglês, né? Quais são as soluções que já existem para esse problema? Como que ele é resolvido hoje em dia? Então, isso é essencial para a gente entender. Agora que a gente tem um público-alvo, a gente vai entender o que esse público mais precisa, qual que é a dor desse público. Jogaram uma pergunta aqui para mim, da Rosiele. Mas se for algo da comunidade, pode perguntar para alguém da comunidade? Exatamente isso. Se o seu público é alguém da comunidade, pergunte para alguém da comunidade. Se o seu público é pessoas maiores de 60 anos, vá conversar com alguém maior de 60 anos, alguém que passe por aquele problema, alguém que passe por aquela dor. Isso vai ajudar muito, 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 muito. Inclusive nessa fase que eu estou falando aqui. Então, você vai entender o que esse público mais precisa. Então, às vezes você pensava que essa galera de mais 60 anos queria ficar em casa, queria achar programações na televisão. Então, quando você for conversar com eles, eles falam assim: a gente não acha nenhum lugar para sair, para interagir, para conversar com as pessoas. E aí você vai entender, talvez a solução que eu posso fazer seja uma rede social para as pessoas idosas se conversarem, saírem. Enfim, tem muita coisa que vocês podem pensar. Então, é isso aqui que significa brainstorm, que é a chuva de ideias, pensar mil e mil coisas. Eu acho que uma das coisas mais importantes aqui também é pensar como a tecnologia pode ajudar. Porque, lembrando que no Desafio Liga Jovem,
vocês precisam fazer um projeto que envolva a tecnologia. Então, como a tecnologia pode ajudar? Então, igual eu falei, talvez a gente possa fazer um aplicativo, uma rede social, ou não, a gente faz um site para esses idosos, ou a gente faz um dispositivo para esse idoso. Enfim, dá para pensar mil e mil coisas, isso que é a chuva de 10. E aí você pensou 5, 10 projetos diferentes para atender aquela necessidade do público. Aí você vai de novo afunilar, definir um projeto. E como que você vai escolher esse projeto? Você vai escolher a solução que causa mais impacto positivo de forma mais viável. Como assim, Alfred? Trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o gráfico de priorização. Já já eu volto para o slide anterior. Mas, vocês vão colocar num gráfico. Então, aqui desse lado, valor para o usuário, você vai colocar o quanto isso daqui vai causar de impacto positivo. O quanto isso daqui vai impactar na vida dele, vai melhorar a vida dessas pessoas, vai ajudar essas pessoas no problema que elas têm. E aqui, ou seja, então, quanto mais alto, melhor para o usuário, mais ele gosta da ideia. E aqui, viabilidade. Então, é o quanto é fácil fazer esse projeto. Então, por exemplo, eu queria acabar com a fome no mundo. Então, isso aqui tem alto valor. Colocaria que se as pessoas não tiverem fome, seria incrível. Porém, no mundo inteiro é muito difícil. Então, seria tipo aqui, é muito difícil. Então, não daria para fazer esse projeto. Porém, eu vou pensar de forma mais específica. Então, um projeto que ajuda na merenda escolar das escolas do ensino fundamental da minha cidade. Então, vai ajudar muito o pessoal da minha cidade que passa por aquele problema e eu tenho maior facilidade de implementar. Então, entre fazer um projeto que vai atingir o mundo inteiro, que é muito difícil, é melhor eu fazer esse projeto aqui que vai atingir essas pessoas específicas, mas de forma qualificada. Beleza? Então, essa daqui é uma dica para vocês definirem um projeto e escolherem a solução. Maravilha. Uma vez que essa solução foi escolhida, vocês vão pensar qual que é a proposta de valor dessa solução. E aqui, a palavra valor não é quanto custa, é o que essa solução entrega. Então, o quanto essa solução é valiosa para a pessoa. Então, vocês vão colocar numa frase, né? Então, resumindo o projeto. Então, projeto que vai ajudar tal pessoa de tal forma através de tal tecnologia. Então, é assim que vocês definem a proposta de valor da solução de vocês. E aí, claro, vocês vão pensar todos os detalhes. Então, como que vai funcionar? Quais são as funcionalidades principais? E também o que diferencia do que já existe hoje em dia. Então, por exemplo, aqui a gente pensou, né? Então, como esse problema é resolvido hoje? Aí você vai imaginar, tá, meu projeto existe. Por que as pessoas vão escolher o meu projeto, resolver esse problema com o meu projeto, ao invés de resolver da forma que ele é feito hoje? E é daí que você vai tirar os seus diferenciais. Então, ao invés de, por exemplo, igual eu falei lá no começo, as pessoas com deficiência, ao invés de ficarem esperando vários ônibus até chegar um ônibus acessível, elas vão preferir esperar dentro de casa e vai chegar uma notificação no celular delas falando, seu ônibus está prestes a chegar, e aí essa pessoa pode ir para o ponto de ônibus. Então, o meu público ele vai optar por usar a minha solução, usar o meu projeto, ao invés de fazer da forma que ele resolvia hoje em dia. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês aí? Deixa eu ver os comentários. Boa. Então, por exemplo, o Ronald aqui colocou. Exemplo. O meu tema vai ser sobre agrotóxicos nas lavouras de café e do meio ambiente. Eu quero fazer entrevista com uma mulher que não usa agrotóxicos. O que você acha de fazer entrevista com ela? Acho ótimo. E aí a gente está voltando uma fase aqui do público-alvo. Então, você vai entender como que essa pessoa que não usa agrotóxicos é beneficiada por fazer isso. E aí eu acho que é legal você também pesquisar o outro lado. Então, talvez entrevistar alguém que usa agrotóxicos e alguém que não usa. E aí você vai comparar essas duas pessoas. E aí você vai desenhar o seu projeto. Então, por exemplo, a sua solução é para que as pessoas que usam agrotóxicos parem de usar. Então, você vai conseguir ter muito mais insumos e ver
por que isso é valioso para o público-alvo. Beleza? Então, bora continuar. Aí a gente vai para a fase de estruturação do projeto, que a gente chama de modelo de negócios, que é o jeito bonito que a gente fala sobre isso. A gente vai colocar no papel toda a estrutura da solução. E para fazer essa estruturação, a gente ama o Canvas, que é o BM Canvas, tá vendo aqui? Aí, quando a gente fala Canvas, todo mundo se confunde. Ah, é aquele site de fazer design? Não. Canvas é uma palavra que vem do inglês, que significa quadro em branco. Sabe quando você compra um quadro para pintar? Que vem tipo um quadro branco mesmo? Aquilo chama Canvas em inglês. Por isso que muitas coisas falam Canvas, né? E aí tem o site de design, que não é isso que a gente está falando agora, mas fizeram o BM Canvas, que significa Business Model Canvas, que é Canvas de modelos de negócios, ou seja, um quadro para ajudar você a estruturar o seu negócio. Então, quando a gente fala BM Canvas, Business Model Canvas, a gente está falando literalmente disso, que é esse quadrinho que tem aqui. Tem 2 aulas sobre isso. Então, tem uma aula da Isa, lá nas videoaulas. É muito rápido, tem 5 minutos e vai ajudar vocês a preencherem. E tem também uma aula com a Laura Gurgel, na imersão, no primeiro dia da imersão, que é uma aula de 1 hora, explicando bem detalhadamente tudo sobre isso. Porém, eu vou fazer aqui bem rapidinho para ajudar vocês a relembrar. Caso vocês não queiram usar o Canvas, pode seguir essa estrutura que eu estou passando aqui, que é a mesma coisa. Então, primeiro, qual que é a proposta de valor em uma frase? Que é esse do meio aqui, ó, o quê? Que é exatamente como eu falei. Então, tenta definir o seu projeto em uma frase só, para você apresentar de fato para uma pessoa. Então, por exemplo, se eu estivesse apresentando a Netflix, qual que é a proposta da Netflix? Então, é uma plataforma de streaming onde as pessoas podem assistir séries e vídeos pagando uma assinatura mensal. Qual que é a proposta de valor do YouTube? É uma ferramenta gratuita e acessível para as pessoas assistirem vídeos do mundo inteiro e também para subirem vídeos. Qual que é a proposta de valor do WhatsApp? Um aplicativo onde as pessoas podem se comunicar de qualquer lugar do mundo. Então é uma frase que vai definir o seu projeto, sabe? É uma frase que vai definir o que você está fazendo, para que quando você encontre alguém que não conhece qual que é o seu projeto, em uma frase ela possa minimamente entender do que você está falando. E saber apresentar o seu projeto é muito, muito, muito importante. Boa. Próxima coisa. Público-alvo. Então, para quem é feito o seu projeto? Como eu falei, pega toda aquela pesquisa que você fez e coloca aqui. Mas além de pensar o público-alvo, você vai pensar como que o projeto chega até ele. Então, quais vão ser os canais de divulgação, como você vai fazer para que essa pessoa compre, para que essa pessoa use o seu projeto. E também os canais, né? Como que essa pessoa vai interagir com o projeto. Então, eu quero criar um relacionamento com o meu público, eu quero que eles consumam cada vez mais o meu projeto. Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai se relacionar com essa galera? Próxima coisa, aqui do outro lado, né? Como que esse projeto vai acontecer na vida real? Então, quais são as atividades principais? Então, por exemplo, se é uma farmácia, que fora do desafio Liga Jovem, né? Mas, por exemplo, uma farmácia, o modelo de negócio é uma farmácia. O que é? É uma loja de remédios. Para quem é? Pessoas que precisam comprar remédios, produtos de beleza, produtos para casa. Como que a gente se relaciona com o cliente? Tem o canal de atendimento ao vivo, quando a pessoa entra na loja, ela é recebida por um atendente, e tem um canal virtual, a pessoa pode entrar em contato por WhatsApp para fazer as compras e a gente manda via motoboy. Como? Então, quais são as atividades principais? Então, todo dia a gente tem que abrir a loja às 8 horas da manhã, fazer o controle do caixa, a gente precisa repor o estoque e por aí vai. Quais são os recursos necessários? Então, eu preciso de alguém que vai ficar no caixa, eu preciso de um motoboy, eu preciso de um sistema financeiro, eu preciso dos remédios, eu preciso do shampoo e por aí vai. Depois a gente vai pensar quais parceiros podem apoiar o projeto. Isso daqui é muito importante porque ninguém faz as coisas sozinhos, né? Então, é muito legal que tem isso no Canvas também. Então, a gente vai pensar
quem que pode ajudar a gente a chegar mais longe, a fazer as coisas de forma mais barata e por aí vai. Então, na nossa farmácia, o parceiro vai ser a Dove, porque a Dove tem um projeto de farmácias de bairro onde eles apoiam com prateleiras da Dove. Ou a gente vai fazer uma parceria com o Mercadinho da esquina, porque o Mercadinho vai colocar um panfleto que a nossa farmácia abriu essa semana. A gente vai dar um desconto para os funcionários da escola, porque eles usam bastante a nossa farmácia, que é do lado, então a gente vai fazer uma parceria com eles. Por aí vai. E aqui embaixo é o quanto, que esse daqui é o que pega vocês, né? Quanto? Então, quais são os custos? Então, quanto custa para o meu projeto funcionar? E aí eu vou ver, por exemplo, quanto custa tudo isso que eu falei. E aqui em cima é bem assim, ó. Se eu coloquei que eu preciso de um motoboy, quanto custa esse motoboy? Se eu coloquei que eu preciso de remédios, quanto custa para comprar esses remédios? Por aí vai. E como esses custos vão ser pagos? Então, aqui, ó, de quem que vai vir o dinheiro? Então, ele vai vir da pessoa que vai comprar os remédios, ele vai vir de uma assinatura mensal, onde a galera compra mensalmente, recebe um kit de shampoos diferentes, de perfumes diferentes. Por aí vai. Deu para entender? Alguma dúvida sobre modelo de negócios especificamente? Ó, a Lívia perguntou: esse quadro do Canvas precisa estar no vídeo pitch? Não, Lívia, não precisa estar no vídeo. Tudo que você vai fazer aqui vai ajudar você a construir o vídeo. Então, eu não colocaria o quadro assim dessa maneira, escrito cada coisinha. Tudo que você fizer aqui vai ajudar você a construir. Já já vou passar um roteirinho para vocês sobre o vídeo e vou explicar melhor, tá? Mas não precisa. Vi que tem muitas dúvidas sobre o vídeo, eu já estou chegando lá, eu juro, gente, calma. Ó, colocaram aqui da Jaqueline Schmidt. Mas a opinião de terceiros pode ser referida indiretamente, certo? Como citação ou resultado de uma enquete, por exemplo. Pode sim, Jaqueline, sem problema nenhum. Vocês podem até colocar um vídeo do depoimento da pessoa falando e por aí vai. Essas todas são dúvidas de apresentação, né? Já estou chegando lá para responder vocês. Bom, então aqui tudo certo. A gente vai então pensar nessa parte de como o projeto para de pé, que é esse quanto aqui, ó, que todo mundo tem bastante dúvida. O que a gente precisa entender? Quanto custa para o projeto acontecer? Então, por exemplo, para eu fazer um aplicativo, eu tenho vários e vários custos para manter esse aplicativo no ar, para que ele funcione e tudo mais. Para que eu tenha uma farmácia, eu tenho vários e vários custos, tenho que pagar o salário das pessoas e por aí vai. Então, a gente vai primeiro entender quais são os custos do meu projeto para que ele aconteça, e não só para que ele aconteça hoje, mas que ele dure ao longo dos anos. Porque não adianta eu fazer um projeto que vai começar hoje e vai acabar daqui 2 meses. Porque esse problema que eu estou resolvendo, depois que meu projeto acabar, esse problema vai voltar, muito provavelmente. Então, a gente está pensando aqui em uma solução duradoura, uma solução que resolva esse problema por muito tempo, até que esse problema se esgote. Então, mesmo que a gente esteja falando de um projeto que não tem uma visão de fazer lucro, então eu não quero ganhar dinheiro das pessoas, eu não quero que as pessoas paguem para usar o meu projeto, não tem problema. Mas, independente disso, o seu projeto tem um custo. O seu projeto vai precisar se pagar de alguma forma. O Iago perguntou aqui: projeto necessariamente tem que trazer lucro? Ou pode ser um projeto totalmente gratuito, que a gente não vai ganhar nada com isso? Perfeita dúvida, Iago. Não, não precisa trazer lucro para vocês. Porém, o projeto não pode ser. O projeto tem algum custo, de fato. Às vezes, quando você está falando, a gente não quer ganhar nada com o projeto, a gente vai fazer o projeto e acabou, ele é gratuito, tanto a gente fez, não vai cobrar nada, quanto as pessoas. Beleza, mas quanto tempo vai durar isso? Vai durar, se é um projeto, por exemplo, vamos pensar assim, eu estou fazendo um projeto, vou dar um exemplo aqui, um projeto de reciclagem na escola. É um projeto que não tem custo, porque a minha equipe, que tem 5 pessoas, vai fazer esse projeto aqui no Desafio Liga Jovem, vai disponibilizar de forma gratuita. Beleza. Mas e depois que vocês saírem da escola? Então, você vai se formar daqui 2 anos.
esse projeto vai acabar, vai morrer e o problema da reciclagem vai voltar. Então, quer dizer que é um projeto que não seja tão sustentável financeiramente, tão sustentável ao longo do tempo. Então, uma ideia, por exemplo, seria que depois que vocês não estiverem mais da escola, 2 estudantes por ano vão ficar responsáveis por esse projeto e eles poderiam ganhar, por exemplo, uma bolsa, sei lá, uma bolsa de R$ 100 para poder participar do projeto, cuidar do projeto. E, além disso, com certeza teria o custo de materiais, o custo de divulgação e tudo mais. Então, tudo tem algum tipo de custo. E como vocês poderiam pagar? Vocês não querem cobrar dos alunos por um projeto de reciclagem. Não tem problema, não precisa cobrar dos alunos. Vocês podem fazer por doação, fazer uma vaquinha, pedir auxílio do diretor da escola para conseguir uma bolsa. Vocês podem fazer um financiamento coletivo, podem aplicar para editais, ganhar prêmio, por exemplo, um prêmio do Desafio Liga Jovem em dinheiro pode ajudar o projeto a se manter por 2 anos. Entendeu? Não precisa necessariamente gerar lucro para vocês, mas vocês precisam mostrar que o projeto vai se sustentar ao longo do tempo. É exatamente isso que eu estou falando. E aí, ok, eu trouxe várias fontes de receita que para vocês literalmente copiarem e colocarem no projeto de vocês. São ideias muito boas aqui. Então, ó, por exemplo, venda de produto ou pagamento pelo serviço. Então, um grande exemplo disso é a Samsung. A Samsung é uma empresa de tecnologia que vende produtos, né? Então, eles vendem produtos, vocês também podem vender produtos. Eles fazem serviço, vocês também podem fazer serviço. Então, o projeto de vocês pode receber dessa maneira. Outra coisa, assinatura. Vocês podem ter um modelo de assinatura, como é o caso da Netflix. Então, como que a Netflix faz? Eles disponibilizam os filmes e as séries e você paga uma mensalidade por mês, você vai pagar lá R$ 30 para poder usar esse serviço. Então, às vezes você está fazendo um projeto onde vai ter uma assinatura de R$ 5, de R$ 10. Aí vocês vão pensar o quanto o público de vocês pode pagar por aquele produto, por aquele serviço, por aí vai. Outro tipo muito comum é a comissão sobre venda, que é o caso da Shopee. Quem aí que gosta de usar a Shopee, de comprar as coisas na Shopee? Então, a Shopee é um marketplace, ou seja, eu entro lá, coloco para vender um celular, um caderno, uma camiseta. Você que está do outro lado compra o celular, o caderno, a camiseta que você precisa. E com isso, a plataforma, né, ao fazer essa transação, quando você me paga, eu vou comer ali alguns centavinhos. Então, o caderno custou R$ 10, R$ 9 vai para o vendedor e R$ 1 fica comigo, porque eu fiz todo o serviço de intermediação, é uma comissão sobre venda. Tem também um muito famoso que é o Freemium, que ele é muito legal, principalmente para quem está fazendo plataformas, tipo aplicativo e tudo mais, que é o caso do Spotify. Quem aqui já viu o Spotify? Spotify. Então, o Freemium funciona assim. Tem uma parte free, que é uma parte grátis, né, em inglês, que você pode, por exemplo, ouvir as músicas. Porém, você vai ouvindo as músicas e vai ter uma propaganda, vai ter um anúncio. Se você quiser tirar esses anúncios, você vai para uma parte premium. Então, você paga por mês para você ter acesso a uma qualidade melhor de áudio, a poder fazer playlists, a escolher suas músicas e a não ter anúncios. Então, isso é o premium. Então, ele pode ser de graça para algumas pessoas, e aí você pode ter propagandas, anúncios e tudo mais. E quem resolve pagar uma mensalidade tem acesso a uma parte premium, uma parte sem anúncios, uma parte com funcionalidades melhores. Se vocês usarem esse tipo de modelo de negócios, se atentem, porque todo mundo vai querer saber, os jurados vão querer saber o que tem no free e o que tem no premium. Então, o que tem de graça e o que tem no pago. Porque a gente vai querer entender por que uma pessoa do seu público-alvo iria querer contratar. Então, por exemplo, para mim, eu vou querer pagar o Spotify porque eu não aguento mais ouvir propaganda. Não aguento mais ouvir publicidade. Então, eu vou querer pagar. Ou, por exemplo, aquilo do que eu estava falando do ônibus acessível. Eu vou querer fazer. Eu vou querer
pagar mais porque eu quero saber com antecedência o horário dos ônibus. Eu vou querer ter um contato direto com o motorista, alguma coisa assim, beleza? Tem outras pontes também, propaganda, financiamento coletivo, que é quando juntam-se muitas pessoas pagando pouco para financiar um projeto. Então, por exemplo, eu vou abrir agora um negócio de venda de garrafinhas. E aí, todo mundo que me apoiar, por exemplo, através do Apoia-se, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, tem esse logo aqui. Ele é um aplicativo de financiamento coletivo. Então, o meu projeto é água para todo mundo. Aí, então, na minha cidade, todo mundo vai ter água limpa e potável. Para que esse projeto funcione, eu vou abrir um financiamento coletivo e cada pessoa que quiser contribuir vai contribuir com R$ 5, R$ 20, R$ 30. E o que eu vou dar em troca? Quando esse projeto tiver alcançado o objetivo e tiver tido retorno financeiro, eu vou enviar uma garrafinha para cada um que contribuiu. Quem contribuiu com R$ 5 vai receber uma garrafinha pequena. Quem contribuiu com R$ 30 vai receber uma garrafinha grande. Por aí vai. Isso é o financiamento coletivo. E, por fim, vaquinha e doações, que vocês já conhecem. Me mandaram uma pergunta aqui que é: qual que é a diferença de lucro e de custos para manter o projeto rodando? Essa dúvida aqui é sensacional. Então, uma coisa é vocês ganharem lucro com o projeto. Então, é um projeto que, para que ele funcione, o custo dele é R$ 10 por pessoa. Então, tem um projeto que, para entregar água potável para todo mundo, custaria R$ 10 por pessoa. Então, se eu atingir 10 pessoas, vai ser R$ 100 o custo. Porém, eu estou cobrando por essa água R$ 15. Então, eu tenho R$ 5 sobrando, né? Então, se o custo era R$ 10, eu tenho R$ 5 sobrando. Desses R$ 5, o que a gente pode fazer? Todo esses R$ 5 pode ser para manter o projeto. Então, para que o projeto continue ao longo dos anos acontecendo. Ou eu posso tirar R$ 2 e deixo R$ 3 para o projeto ficar acontecendo e R$ 2 vem para o meu bolso, para eu ter o meu salário, para eu ter o meu lucro. Então, essa é a diferença, entendeu? Quando a gente está falando de lucro, é um dinheiro que vem para o meu bolso, é um dinheiro que eu vou receber como salário, tudo mais, que é, com certeza, super justo, porque todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa pagar a conta. Porém, cobrar pelo projeto não é só para você ter lucro, é também para o projeto durar, se sustentar e poder acontecer ao longo dos anos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida sobre isso. Bom, a maioria das dúvidas aqui é sobre a apresentação, então já estou chegando lá. Beleza? Então, sobre o modelo de negócios, é isso. Beleza? O Jonathan perguntou aqui. Patrocínio seria uma boa ideia? É muito legal o patrocínio, Jonathan, mas tem que fazer muito sentido com o seu projeto. Então, você tem que pensar, patrocínio de quem, por quê e para quê? Então, por exemplo, se o meu projeto ele é um projeto para incentivar a atividade física na escola, então, com um projeto muito legal, bem bacana, e aí eu vou conseguir um patrocínio da Nike, um patrocínio da Adidas, para dar chuteira para todo mundo que está fazendo esse projeto. Então, faz super sentido e está dentro da ideia. Então, você precisa entender ali se o patrocínio vai funcionar dentro do seu modelo de negócios e também por que seria interessante para o patrocinador apoiar o seu projeto. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida sobre isso. O Theo. Vamos supor que meu negócio seja divulgar instituições que fazem trabalho social. Preciso necessariamente ter contato com essas instituições? Boa, vou voltar aqui. Isso que você está falando está aqui no para quem. Então, vamos imaginar assim, que o que é o seu negócio para divulgar instituições que fazem trabalho social. Para quem? É para as pessoas que precisam dessas instituições, né? Porém, para que você chegue nessas pessoas, né, para fazer esse caminho, você precisa ter um canal de comunicação. Então, para que
as pessoas encontrem essas instituições vão estar, por exemplo, no seu aplicativo que divulga. Como que essa instituição vai entrar no seu aplicativo? Você precisa comunicar com ela, ela fazer um cadastro no seu aplicativo para poder aparecer. Então, sim, você precisa necessariamente ter contato com essa instituição e, mais do que isso, essa instituição acaba sendo um público-alvo seu. Então, essa instituição acaba sendo um público mesmo. Você vai precisar pensar as funcionalidades para essa instituição, como que você vai atrair essas instituições para elas poderem ser divulgadas e tudo mais. Porque senão, vai chegar um ponto em que você não vai ter mais instituições para cadastrar. Então, você precisa que essas instituições venham até você, por exemplo. Não conheço o seu projeto, tá? Supondo por aqui. Então, sim, essas instituições vão ser parte do seu público-alvo e você vai ter que, sim, se relacionar com elas. Vamos lá. Renata Pereira. Então, deixa eu voltar. Ela falou assim: meu projeto muito provavelmente irá necessitar de parceiros para financiar. Eu já tenho que ter esses parceiros e apresentá-los, ou é só mencionar juntamente com os custos do projeto ficar bom? Renata, as duas coisas, tá? Se você conseguir dar uma ideia de que tipo de parceiro seria esse, melhor. Você não precisa ter um contrato assinado ou alguma coisa fechada. Não, isso não precisa. Mas é muito mais impactante você falar na sua apresentação que, ó, o meu projeto vai precisar de parceiros para financiamento. Alguns parceiros que fariam sentido são esse, por causa disso, disso e disso. Isso é muito mais forte do que você falar, meu projeto vai precisar de parceiros para financiar, ponto final. Se você só falar isso, vai ficar muito vago e vai dar a entender que vocês não sabem muito bem de onde vai vir esse dinheiro. Quando você fala, o meu projeto precisa de parceiros para financiar. Os parceiros poderiam ser, por exemplo, uma farmácia, uma escola e uma empresa privada. E para atrair esses parceiros, a gente criou esse programa de parcerias, que vai ter benefício fiscal para essas empresas, que vai ter acesso exclusivo a tais coisas, e por isso essas empresas vão querer financiar o meu projeto. Deu para entender mais ou menos? Então, você precisa mostrar por que isso faz sentido, por que isso é viável de verdade para vocês. Boa! Estou gostando das dúvidas, hein, pessoal? Espera aí. Vivian Araújo. Posso mencionar o nome de outras organizações no meu pitch como uma forma de fundamentar? Como, por exemplo, o CAD único? Pode sim, sem problemas, Vivian. A única coisa que não pode, segundo o nosso regulamento, é algum tipo de publicidade. Então, você não pode colocar ali, esse vídeo está sendo patrocinado pela Netflix, o meu projeto. Não, isso não pode. Porém, faz super sentido você citar o CAD único, por exemplo, ou eu estou na minha apresentação falando, o meu modelo é um modelo freemium. É muito parecido, por exemplo, com o Spotify. Não tem problema nenhum citar esse tipo de coisa. Tem mais alguma, galera? Que faz sentido para agora? Acho que não, né? O resto é muito sobre o vídeo, pelo que eu estou vendo aqui. Beleza, então vou seguir aqui. Estou chegando na parte do vídeo, tá, gente? Calma. Antes disso, temos que falar de protótipo. Protótipo é uma ideia inicial do seu projeto. Ele tem que ser uma representação visual da sua solução. Para a gente ver de fora, a gente que não conhece o projeto de vocês, a gente entender o que essa galera quer fazer. Para eu entender melhor o que vocês estão planejando de fato. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, podem ser telas do aplicativo, caso seja um aplicativo. Caso seja um produto físico, vocês podem mostrar como seria fazer um projeto em papelão, para mostrar como seria o tamanho, a funcionalidade e tudo mais. Pode ser um desenho técnico, tá vendo? Essa equipe aqui fez um vídeo de como seria o projeto funcionando. Eles não fizeram na vida real ali um produto físico de metal e tudo mais. Eles fizeram um desenho no computador de como seria isso. Então é exatamente isso. O projeto não precisa estar pronto, não precisa estar funcionando, mas ele tem que ser uma ideia, uma representação visual para que você possa mostrar para os jurados esse projeto, como ele seria, e também mostrar para o seu público, para que você possa testar com eles. Então, se meu projeto é para idosos e vai ser um aplicativo, eu posso desenhar as telas
e mostrar no meu celular, ó, seria mais ou menos assim. O que você acha? Daí ele pode ver, o botão está muito pequeno, essa cor aqui eu não consigo ler porque não está dando contraste, e por aí vai. E aí vocês conseguem fazer melhorias a partir da validação, a partir desse contato, dessa troca ali com o público. Beleza? Show! Temos alguma dúvida sobre protótipo, será? Deixa eu ver. Acho que não, né? Tem uma legal aqui, do Barbosa. Ele falou, como conciliar UX design e empreendedorismo? Para quem não sabe, UX design é a experiência do usuário. É o design da experiência do usuário com empreendedorismo. Experiência do usuário é muito legal aqui. Se você trazer essas referências no seu vídeo, pode ser muito, muito bacana. Que você vai falar assim, a gente fez um aplicativo para idosos e a gente testou a experiência deles e pela experiência do usuário a gente viu que é melhor botões maiores, letras maiores, um aplicativo que seja com cores que deem bastante contraste, por aí vai. Então é assim que você pode trazer o UX, né, que é a experiência do usuário, para dentro do seu projeto. Então, isso é muito legal, principalmente quando você testa, quando você vai, meu público são crianças. Então, eu vou testar o que vai atrair mais a criança para usar aquele projeto, para usar aquele produto e usar aquela solução. A Aline falou assim, eu tenho uma ideia com bactérias que limpam águas sujas, mas ainda está em teste de desenvolvimento. Será que é uma boa ideia enviar essa? Pode ser, Aline. Então, tudo bem você falar que é uma ideia que ainda está sendo testada, mas o importante é você falar com que base ela tem. Que testes vocês já realizaram? Quantos deles foram positivos? Então, a gente já teve no passado muitos e muitos projetos do Desafio Liga Jovem que ainda estavam na fase de testes e mesmo assim avançaram muito, muitos deles ganharam também. Porque o que importa é a sua ideia e o quanto ela vai causar de impacto e tudo mais. Então, o que você precisa aqui é ter um protótipo, né? Então, você mostrar que você testou, que você se baseou em tal teoria e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de protótipo. Olá, Rosiele perguntou: a aula de protótipo está salva aqui? Sim, tem 3 aulas de protótipo para vocês. Uma é a videoaula, que é uma aula de 7 minutos, 10 minutos, bem curtinha, com tudo sobre prototipação. E aí, na imersão, tem a gravação de 2 aulas. Uma aula de prototipação simplificada, que é no Canva. Então, a gente teve um embaixador do Canva que veio e deu uma aula super completa de como usar o Canva. E aí eu não estou falando de modelo de negócios, é o Canva de design mesmo, né? Aquele site onde você faz os desenhinhos. Ele ensinou tudo sobre como usar aquela ferramenta, inclusive deu acesso ao Canva Pro. Então, assistam essa aula. E também tem outra aula de prototipação que é para outros formatos, que é principalmente para quem está fazendo um projeto físico, algum tipo de pesquisa, algum projeto que não dê para fazer no Canva, né? Então tem essas 3 aulas disponíveis na plataforma para vocês. No começo da aula de hoje eu expliquei como acessam essas aulas. Jaciele, pode ser protótipo de página no Insta? Pode, GCL, pode sim, porém você precisa pensar assim, mostrando isso, a pessoa já consegue entender a fundo? Mostrando só essa página no Insta, o jurado já consegue entender muito bem o meu projeto? Se a resposta for sim, beleza. Mas se a resposta for não, ou se você tiver alguma dúvida, é melhor você fazer algum outro tipo de protótipo que mostre melhor o seu projeto, beleza? Tudo você tem que pensar na sua solução. Então, se a sua solução vai ser bem compreendida com o que você está propondo. A Vivian Araújo. Posso usar vídeo das pessoas testando o nosso protótipo do pitch? Muito legal se você fizer isso. Muito legal mesmo. Daí você vai mostrar, de fato, as pessoas usando, que faz sentido e tudo mais. Porém, Vivian, você só tem 5 minutos. Então tem que tomar muito cuidado para isso não tomar tempo da apresentação de vocês. Se couber, muito legal. Mas toma muito cuidado com o tempo. Cassi, espero que seja assim que fale seu nome. O protótipo ser no Figma é ok, né? Ele não está 100% completo, mas passa a ideia do projeto.
Com certeza, o Figma é uma ótima ferramenta de prototipação, muito legal mesmo. Para quem não conhece, o Figma ele é uma ferramenta de criação de sites, aplicativos, de designs de plataforma. E lá você vai arrastando os blocos e vai construindo. Ele é muito, muito legal. É que bom que vocês estão usando ele. Quem tiver dúvidas é só jogar aí. Figma, escrito do jeito que a Cássia colocou aqui. Figma, que vocês vão entender o que é. Mais alguma, galera, sobre isso? Deixa eu ver. João Guilherme. Meu app precisará de um banco de dados. Posso fazer um banco de dados localmente no meu celular apenas para apresentar como a ideia irá funcionar mais ou menos? Com certeza, João, com certeza. Você nem precisaria criar, né, esse banco de dados se você não conseguir, tá? Não tem problema. Aqui a gente está pedindo protótipo na fase de ideia mesmo. Então, é você apresentando que terá um banco de dados, que esse banco de dados funcionará de tal maneira, beleza. Ele não precisa estar pronto. Inclusive, isso é muito legal. Caso você consiga fazer esse banco de dados localmente, é legal você citar. Então, o nosso projeto, ele pretende ter um banco de dados com dados globais e tudo mais. Porém, para essa apresentação, a gente preparou um banco de dados localmente para que a gente possa mostrar como funcionaria. E mostra como funcionaria. Entendeu? Explicando dessa forma fica bem legal, inclusive. Acho que foi todas. Produção. Bom, o resto é sobre apresentação. Tem uma da Michelle aqui que ela mandou 2 vezes, vou responder. Ela falou: cheguei a realizar um protótipo em uma plataforma low code. Porém, por conta de recursos financeiros baixos, alguns pontos não estão disponíveis. Como se sugere a exposição ou abordagem? Sem problemas, Michelle, porque como eu falei, não precisa estar 100% pronto. Então você pode falar: olha, a gente criou o nosso projeto, o nosso protótipo em uma plataforma low code, ele não está 100% completo, no futuro a gente pretende incluir tal, tal e tal coisa. Então, você mostrou que você fez um protótipo, que ele está minimamente mostrando como seria a sua solução e que no futuro você pretende incluir tal e tal e tal coisa. Porém, Michele, vamos tentar o seguinte: você está mostrando um vídeo onde o jurado não vai interagir com o seu protótipo, né, dessa maneira. Então, às vezes, se nessa plataforma low code você não conseguiu mostrar visualmente a sua solução, seria mais fácil você fazer, por exemplo, as telas no Figma, as telas no Canva, para poder mostrar melhor como seria visualmente, já que o jurado não vai interagir, pelo menos não nesse momento, com o seu projeto. Sem dúvida, hein, galera? Legal. Olha, elas deram um recado aqui, reforçando que todo projeto, inclusive o protótipo, pode ser apenas teórico, não precisa desenvolver nada de fato funcional ou 100% pronto. Boa, obrigado, Paulinha. É exatamente isso, pessoal. Não precisa estar 100% pronto, não precisa estar 100% funcional. Lembrando aqui, igual está no slide, tem que ser uma representação visual da solução. Então, tem que dar a entender o que vocês estão fazendo. Beleza? Boa. Vou passar para a próxima, então, tá, galera? Depois, se tiver mais alguma dúvida sobre isso, vocês me contam. Porque a próxima já é o que vocês mais queriam saber. A apresentação. Dividir em 2 pontos, gente. O primeiro ponto é preparar um pitch. O que significa pitch? Pitch é apresentar, em inglês. Fazer uma apresentação. E a gente usa pitch porque nesse mundo da educação empreendedora, do empreendedorismo, todo mundo fala assim, então a gente está ensinando vocês. A gente também não gosta de ficar usando essas palavras em inglês, mas o mundo é assim. Então a gente já está ensinando que as pessoas usam isso aqui. Então, a primeira coisa é preparar o pitch. Então, planejar uma apresentação estruturada e cativante do projeto. E ela deve conter todos os pontos importantes para que o projeto seja avaliado. Então, a primeira coisa é você pensar como que eu vou apresentar esse projeto, o que eu preciso falar sobre ele, o que eu preciso colocar sobre ele. Não pensar no vídeo, pensar na apresentação em si, o conteúdo. O conteúdo é o mais importante de todos. Depois que você pensou o conteúdo, aí sim, a segunda etapa é gravar um vídeo. E aí você vai gravar um vídeo apresentando, é um vídeo de até 5 minutos.
Então, eu até relembro aqui, ó, o mais importante é o conteúdo e não como ele foi gravado. Então, conteúdo. Esse vídeo pode ser editado e esse vídeo não pode aparecer o orientador apresentando, tá? Já já vou falar mais sobre o vídeo, mas agora eu queria fazer aqui um momento sobre o vídeo, ou sobre a apresentação em si. O que eu sugiro de roteiro para vocês? Lembrando que isso daqui é uma sugestão, vocês podem fazer como vocês preferirem, tá bom? Então, aqui é uma sugestão de roteiro. Vocês começarem falando quem somos e de onde viemos, de forma muito rápida. Então, nós somos a equipe DLJ da escola Parque da Juventude do interior da Bahia. Então, bem rápido, para dar o contexto de quem vocês são, de onde vocês estão falando. Depois, vocês vão falar qual o problema que vocês escolheram. Então, vamos ver que exemplo a gente pode usar para isso aqui. Então, a gente vai falar... A gente escolher o problema dos idosos conversarem com outras pessoas. Então, nós percebemos que no nosso bairro os idosos estavam com depressão, ansiedade, tendo problemas crônicos por falta de interação social. E aí, aqui quando fala do problema que vocês escolheram, falar de dados. Então, talvez assim, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 idosos, 5 têm problemas de depressão. Isso daqui é inventado, tá, gente? Não é um dado real, mas trazer um dado pode ajudar bastante. Aí você vai falar quem é afetado por esse problema. Então, as pessoas mais afetadas por esse problema aqui no nosso bairro são os idosos que não têm uma família. A gente, por exemplo, entrevistou a Dona Maria, que há 5 anos perdeu seus parentes e hoje em dia não tem interação social. Por exemplo, que estou chutando, tá, gente? Estou inventando na minha cabeça, mas o que a gente fez até agora? A gente falou quem a gente é, qual é o problema que a gente escolheu, trazendo dados, quem que é afetado por esse problema, ou seja, o nosso público-alvo. E aí, quando eu falo do público-alvo, eu trouxe dados, eu trouxe a entrevista que a gente fez. E aí, pensando no caso da Dona Maria, a gente criou um aplicativo para facilitar a interação social entre idosos. Como que ele vai funcionar? Daí eu vou mostrar a tela do aplicativo. Ele vai ter uma tela de interação onde os idosos vão poder conversar com pessoas sobre diferentes temas. E eles vão poder escolher se conversam com jovens voluntários ou com outros idosos. Então, mostrei o meu protótipo. Enquanto eu estava falando isso, estava aparecendo a tela do meu aplicativo. Por que essa solução funciona? Então, a gente testou esse projeto com a Dona Maria e a gente identificou que esse projeto vai funcionar por tal e tal e tal maneira. A gente identificou também que tem muitos voluntários que adorariam ajudar de tal e tal e tal maneira. E aí, por fim, né, tem aqui, ó, como o projeto será sustentável financeiramente ao longo do tempo. E para isso, a gente criou um modelo freemium, igual aquele do Spotify. Então, os idosos podem criar 3 chats gratuitos por mês. Para usar mais chats, eles pagariam um valor de R$10 por mês. E por que esse valor? Porque a gente identificou que os custos para a produção do aplicativo e manutenção do projeto ao longo do tempo são esse. E cobrando apenas R$10 por mês, que é um valor super acessível, a gente conseguiria se manter ao longo do tempo com esse valor. Então, em 5 minutos, eu apresentei qual é o problema, quem é o meu público-alvo, qual foi a solução, qual é o protótipo, como essa solução funciona e como ela vai sustentar ao longo do tempo. Beleza? Então, esse daqui é a minha sugestão de roteiro, que vai ajudar bastante os jurados a entenderem, os avaliadores, né, a entenderem, de fato, o que é o projeto de vocês, para quem ele foi pensado, como que ele vai funcionar e como ele vai se sustentar ao longo do tempo. Tô vendo que tem várias duvidazinhas aqui, tipo, pode legenda, não pode? Esse tipo de coisa eu vou responder já já, tá? Primeiro eu vou falar bem da parte de apresentação, a parte mais técnica, né, de preparação, que é a parte que vocês têm que prestar mais atenção,
E depois a gente vê juntos esses detalhes de legenda, não legenda e tudo mais, tá bom? Então, fiquem comigo aqui. Boa. Para vocês criarem essa apresentação, eu vou pedir para vocês se basearem nos critérios de avaliação. Por quê? Porque os avaliadores, quem vai estar julgando o seu vídeo, quem vai estar assistindo e dando nota, eles vão usar esses 5 critérios, que é impacto no dia a dia da comunidade, entendimento do público-alvo, criatividade e inovação, sustentabilidade financeira e protótipo. Beleza? Boa, desculpa, gente. Vamos lá. Então, eu vou falar ponto a ponto e as minhas dicas para isso. Como que os jurados vão avaliar vocês? Eles vão dar nota lá de 1 a 5 em cada um desses critérios. Primeiro deles, impacto no dia a dia da comunidade. Esse é o primeiro critério que eles vão avaliar. Então, por isso que eu coloco lá no roteiro que a gente vai falar do problema primeiro. Tá vendo? Tá tudo conectado aqui. O que a gente avalia no impacto no dia a dia da comunidade? A gente avalia se o seu projeto impacta de forma positiva e viável o dia a dia da instituição de ensino ou da comunidade. E como eu falei, comunidade pode ser esses conjuntos de pessoas. Dicas de ouro para vocês tirarem uma boa nota. Então, anotem isso daqui. São dicas, tá? Não é obrigatório. Nada do que eu tô falando aqui vocês têm que seguir à risca. Porém, se eu fosse vocês, eu seguia minhas dicas aqui. Então, mostre a relevância do problema para o seu público-alvo. Não adianta falar que é um problema, que existe esse problema. Você tem que mostrar por que vocês escolheram esse problema, porque esse problema faz sentido. E às vezes você trazer até um tom emocional é muito legal. Então, a gente estava falando do problema dos idosos. Que tal começar a apresentação falando assim, a minha avó, ela sofre de depressão profunda e isso impacta bastante a qualidade de vida dela. Então, eu estou trazendo um case da minha vida, então é uma coisa bem, bem interessante, sabe, de ser feito. Então, mostrar por que isso é relevante. Porque, por exemplo, afeta a qualidade de vida das pessoas. Propor soluções que valorizem características e ativos regionais. Isso daqui, lembra que eu falei lá no começo? Vamos afunilar? Então, não adianta você falar assim, eu vou resolver um projeto do mundo inteiro. É muito melhor se você fazer, esse problema existe no mundo inteiro. E aqui no meu bairro, eu moro num bairro que chama Cachoeira. Aqui no bairro do Cachoeira, o problema do lixo ele é muito grande. E ele afeta a nossa vida de tal e tal e tal maneira. Porém, aqui no nosso bairro, a gente tem catadores que cuidam disso de tal e tal forma. Então, eu estou trazendo um problema que ele é global, mas eu estou mostrando aqui no meu bairro, que eu tenho muito mais experiência, que eu vejo isso no meu dia a dia, que eu entendo muito bem. Então, quando você valoriza as características regionais que você tem regionalmente, isso ajuda muito. Então, por exemplo, teve uma equipe que foi finalista no DLJ1. Eles viram que o problema do lixo no bairro deles era lixo de coco. Então, era muito coco jogado no chão. E aí eles pensaram, como que a gente tira esse lixo daqui e faz alguma coisa boa? Então, eles aproveitaram a fibra daquele coco para fazer um produto. Então, assim, isso é um grande exemplo de valorização da característica regional. Então, eles viram que o problema do lixo naquele bairro não era qualquer lixo, era um lixo de coco. E aí eles fizeram coisas a partir desse ativo. Terceiro ponto, considere o valor e impacto gerado para o seu público. Então, o quanto essa solução, enquanto esse projeto que vocês estão fazendo vai impactar exatamente a pessoa que você queria. Então, eu estou falando aqui da Dona Maria, que é uma idosa, então eu vou mostrar, através da entrevista que eu fiz com ela, que isso vai impactar muito o dia a dia dela. E, por fim, dados e estatísticas que demonstram a dor daquela comunidade. Então, como eu falei, trazer um dado, 5 em cada 10 idosos sofrem de depressão. Ou, melhor, se você conseguir trazer uma coisa muito específica daquela pessoa que você está trabalhando, daquele grupo que você está trabalhando, vai ser melhor ainda. Entendimento do público-alvo. Segundo critério, se a equipe demonstrou ter buscado ativamente o entendimento sobre o público. Como que vocês vão mostrar que vocês conhecem o seu público-alvo? Pesquisa, dados relevantes de forma clara. Então,
não adianta você colocar um dado que não faz sentido com o projeto, um dado que é só lá da Austrália. Não, você tem que trazer um dado que seja relevante para o seu projeto e de forma clara. Então, que ele esteja, por exemplo, aqui num slide, que o número esteja claro, assim, 5 em cada 10, fonte, revista Folha, uma coisa assim já ajuda bastante. Apresentar as entrevistas de profundidade com seu público e especialista. E aí, você não vai apresentar toda a entrevista que você fez, você não vai colocar um vídeo de 5 minutos da Dona Maria falando. Você vai selecionar um trechinho, um depoimento relevante, algum insight que vocês tiveram, né? Insight quer dizer uma ideia que vocês tiveram a partir daquela conversa. E é legal vocês mostrarem, ó, a gente fez uma pesquisa com 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 6 concordaram que esse problema é muito relevante na vida delas, inclusive a Dona Maria citou que uma amiga dela teve esse problema, blá, blá, blá. Então, eu já apresentei aqui que eu fiz essa entrevista de profundidade. E o mais legal é isso daqui, ó, essa última dica. Mostrar o que vocês aprenderam com essa pesquisa. Porque é muito fácil a gente mostrar assim, eu fiz um form, joguei nos grupos da escola e tive as respostas. Mas o mais legal é vocês mostrarem o que vocês aprenderam. Então, assim, eu fiz um formulário para entender melhor a dificuldade de aprendizagem das crianças. E ao fazer e ao analisar essas respostas, a gente entendeu que a nossa solução não deveria ser para ajudar as crianças, deveria ser para ajudar os professores, porque com os professores estando mais preparados, eles conseguem ajudar melhor as crianças. E por isso a gente criou um aplicativo para professores. Por exemplo, isso pode ajudar bastante ali a vocês ganharem uma nota boa nesse critério também. Boa. Pessoal, se tiver alguma pergunta relevante sobre esse sistema, vocês colocam na tela aí, por favor. Terceiro critério, criatividade e inovação. Aqui é diretamente sobre a solução. O projeto propõe uma solução criativa e diferente do que já existe em sua realidade. Isso daqui é essencial, galera. Olha essa dica. Mostre o que é inovação no contexto social da sua comunidade, do seu público-alvo. Então, por exemplo, a gente não está pedindo que vocês criem uma coisa que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca imaginou. Porque é muito difícil, né, você criar uma coisa que não existia antes. Então, aqui é você mostrar por que isso é novo, como isso é novo para minha comunidade, para o meu público, para as pessoas que eu estou trabalhando. Beleza? Show. Conecte os aprendizados da pesquisa à sua solução. Então, por exemplo, eu acabei de citar, né? Então, através da pesquisa, a gente identificou que seria um aplicativo para professores. E aí, contar e explicar melhor como que isso vai gerar valor, vai gerar inovação. E pesquisar concorrentes, galera. Isso é muito importante. Então, nada... não vou falar nada, mas assim, é muito difícil criar algo do zero. Algo que não exista em nenhum lugar do mundo, que ninguém nunca pensou. Porém, o que é muito possível, eu tenho certeza que vocês são super capazes de fazer, é pensar em diferenciais. E isso tudo vai vir da sua funilagem. Então, assim, existe um projeto de educação do Brasil inteiro. Porém, aqui no meu bairro, a gente identificou que as crianças têm esse problema. E para isso, a gente usou as coisas que tem aqui no bairro para ensinar de tal e tal forma. Então, o seu diferencial do projeto é que você entendeu qual é a dor do seu público e trouxe algo que só ele vive para corrigir esse problema, entendeu? Então, às vezes você está criando um projeto que ele tem concorrentes, né? Nenhum projeto não tem concorrente, né? O problema já é resolvido de alguma forma hoje. Então, o que é diferente? Igual eu falei lá atrás, né? Não sei se vocês lembram. Por que uma pessoa escolheria usar o seu projeto, usar a sua solução, ao invés de continuar fazendo do jeito que ela está acostumada? Beleza? A Alana perguntou aqui, ó. Isso deve ser mostrado no vídeo da apresentação? Sim, galera. Tudo que eu estou falando aqui, ó, desde esse slide, são a forma que a pessoa que está avaliando, então o avaliador vai assistir seu vídeo e ir dando nota nesses critérios. E ninguém tinha falado sobre isso ainda, mas eu estou aqui para dar essas dicas. Então, o que você pode fazer para ajudar o avaliador a entender melhor seu projeto e dar uma nota melhor para você?
Então, anotem todas essas dicas que eu estou falando que vão salvar o projeto de vocês. Penúltimo critério, sustentabilidade financeira. Então, o projeto propõe uma forma de sustentabilidade financeira viável e consistente. E ela é viável e consistente com o quê? Com a proposta de valor ou com o modelo de negócio apresentado. Beleza? Então, tem que tudo fazer sentido naquela estrutura que eu falei para vocês. Dica: mostra como construir o seu aprendizado, né, sobre sustentabilidade financeira. Então, é muito difícil, né, a gente falar sobre números. A gente não está acostumado a normalmente falar assim, nossa, a gente estudou os custos, o lucro, a receita, e os avaliadores sabem que é uma dificuldade de vocês isso, né, que é difícil para vocês entenderem, falarem sobre números e tudo mais. Então, mostrar a linha de raciocínio já ajuda muito. Então, às vezes, você não trouxe o número, ó, tal coisa custa R$3, tal coisa custa R$10, então meu projeto, o custo dele são R$13. Você não precisa ter esses números, mas a gente pode falar assim, ó, a gente entendeu que o custo médio é de 13 a 15 reais, dependendo dos fornecedores. De acordo com as nossas pesquisas, esse projeto teria um custo de 10 a 20 reais. Não precisa ser um número exato, mas mostrar como vocês construíram essa linha de raciocínio, sabe? Então, de novo, considerar os custos, igual eu já falei, apresentar fontes de receita viáveis para a solução e para o público. Então, não adianta você falar assim, ó, ele vai ser R$50 para o público. Porém, se você está falando de um público de baixa renda, R$50 é um valor muito caro, né, pessoal? Então, tem que fazer sentido com o que você está apresentando. Criar um planejamento consistente. Então, mostrar que o seu modelo de negócios, a forma como o seu projeto vai se sustentar ao longo dos anos, ele é válido. Então, igual eu falei eu acho que era pro Jonathan, lá no comecinho, que falou assim, mas meu projeto, ele não vai ter um custo e ele vai ser de graça. Beleza, mas e daqui 1 ano? E daqui 2 anos? Esse projeto ainda vai existir? Então, isso que é mostrar um planejamento consistente. Então, ó, esse projeto, ele é um projeto de reciclagem na escola, a gente vai fazer de forma voluntária, porém, quando a gente sair da escola, o projeto vai continuar com bolsistas que vão trabalhar com esse projeto ao longo do tempo. Entendeu? Então, isso é mostrar um planejamento consistente. E, por fim, ó, agora vocês vão tremer na base, mas calma, apresentar um fluxo de caixa coerente. Isso daqui é um extra, tá, pessoal? Não é uma coisa cobrada de todo mundo. A gente sabe que tem muita gente de ensino fundamental e tudo mais. Então, a gente sabe que é difícil trabalhar com números. Porém, assistam às aulas, a gente tem a planilha pronta para vocês fazerem isso. E quem conseguir mostrar um fluxo de caixa coerente vai ter uma notinha a mais. Então, tentem estudar essa parte que pode fazer sentido aí para o projeto de vocês. Lembrando que não é obrigatório. Isso aqui são dicas que eu estou dando para vocês, entendeu? Então, se fizer sentido para o projeto de vocês, já vale bastante. Último critério de avaliação: protótipo. Foi desenvolvida uma representação visual ou funcional da solução que auxilia no entendimento do projeto e de suas funções e características. Então, ó, representação visual ou funcional, não precisa estar 100% pronta, tá bom? E qual que é a função do protótipo? Ajudar no entendimento, ajudar o avaliador a entender o projeto de vocês. Então, dica: apresentar visualmente as funções principais da solução. Não precisa mostrar a tela de login, não precisa mostrar a tela de cadastro se não for algo muito importante. Mostra só o que é essencial, que é, por exemplo, a tela principal, que é a tela da função principal daquele aplicativo, ou se o seu projeto é um projeto físico, né? Então, mostrar a funcionalidade principal daquele projeto físico e por aí vai. Então, não precisa mostrar o parafuso que vai apertar aquele projeto. Não, mostra a funcionalidade principal. E a segunda e última dica, é validar a solução com o público-alvo, gente. Mesmo que seja só uma tela, que a gente chama de MVP, né? Mínimo protótipo viável. Mesmo que seja só um desenho, mesmo que não esteja funcional, vai lá, conversa com o público-alvo. Mostra o que você está fazendo, mostra a sua ideia, mostra como ele seria mais ou menos, porque isso vai ser muito valioso
para você entender melhor o seu projeto e para os avaliadores entenderem que vocês fizeram essa pesquisa, sabe? Que essa pesquisa fez sentido. Boa? Show. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre os critérios de avaliação. Boa, gente. A maioria das perguntas aqui ou eu já respondi ou são sobre como enviar. Maravilha. Olha aí, ó. Recadinho aqui da nossa produção, das nossas anjas. Lista de presença da live de hoje está fixada aí nos comentários. E a gente não bateu ainda o número lá de 250 pessoas para eu duplicar o prêmio de hoje, né? O sorteio de hoje, que eu vou fazer já já. Então, mandem o link aí para seus amigos para a gente poder fazer o sorteio no final da live, beleza? Ó, a gente está mandando aí no chat de novo o link da lista de presença que já está fixado. Boa, bora então para o que vocês estão mais curiosos. Não, antes disso, checklist do projeto. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. A gente fez um material que ele está disponível lá no... Vocês estão vendo minha tela? Então, deixa eu compartilhar essa aqui. Então, quando vocês entram lá na plataforma, então desafioligarjovem.com.br, fazem login, vocês vão vir aqui em conteúdos, ó, videoaulas. Tem aulas de revisão, tá vendo aqui, ó, revisão fundamental, revisão médio, técnico e revisão superior. Nessas aulas tem um material extra aqui, ó, tá vendo a revisão? Então, esse material ele é essencial para vocês, pessoal. Por quê? Porque ele tem um checklist de tudo que vocês precisam fazer para a hora de revisar antes de mandar o projeto de vocês. Então, ó, checklist, ver se vocês estão contextualizando bem o problema, deixar claro qual é o público-alvo, o que é a solução, mostrar o protótipo, justificar. Tem aquele roteirinho que é o mesmo que eu apresentei aqui hoje. Desculpa. Tem também todas as dicas, assim, ó, para vocês validarem se o projeto de vocês está dentro de tudo. E aí, o que é mais legal aqui, na minha opinião, é esse finalzinho. Então, ó, dica final. Pergunte para vocês mesmos, né? Perguntem aí. O projeto parece realista e necessário? Ou seja, eu consigo imaginar esse projeto acontecendo na vida real? Daí vocês têm que ser muito sinceros consigo mesmos. E esse projeto é de fato necessário? As pessoas precisam dele? As pessoas pagariam por ele? Aí, sobre a apresentação de vocês. Está tudo claro? Está tudo bem organizado? Teria como melhorar? Terceiro, alguém que nunca ouviu falar do problema conseguiria entender tudo? Então, alguém que nunca ouviu falar sobre o que você está falando, alguém que não sabe nada do que é isso, conseguiria entender? E aí, a dica final, né? Antes de enviar o seu pitch, antes de enviar o seu vídeo, mostra ele para alguém de fora da equipe. Pode ser qualquer pessoa que quiser ajudar vocês. E pergunta para ela se ela entendeu. Pede para ela contar para você o que é o projeto. Pergunta para ela se faz sentido. Pergunta se a apresentação está envolvente. E por aí vai. Então, esse material está disponível. Ele vai estar disponível também como recurso dessa aula, quando eu publicar lá na plataforma para vocês utilizarem. Beleza?